Olá pessoal, quem fala é o professor Davi e a gente vai ver aqui o conteúdo sobre pontos e retas do terceiro ano, tá? A gente já viu a primeira parte sobre pontos, eu gravei um videozinho só falando sobre como se comporta e é bem superficial, tá pessoal? Lógico que tem que fazer bastante exercício, cada exercício traz uma ideia diferente, mas o conceito é aquele lá. Vamos falar aqui sobre retas, que também vai ser bem superficial, mas com esse conceito aqui você consegue fazer qualquer atividade. Então só tem que se aprofundar um pouquinho mais e pensar um pouquinho mais. Mas a ideia é essa aqui. Nós vamos ver primeiro aqui, ó, sobre equação geral da reta. De boas? Então, a equação geral da reta se comporta assim, ó, ax mais by mais c igual a zero. Isso aqui é uma reta. Tranquilo? Eu tenho que entender o quê? Que existe uma reta e essa reta aqui que eu desenhei aqui é crescente. De boas, ela é crescente. E ela vai ter um A que vai guiar essa reta, né? Esse A aqui, na verdade, eu vou fazer a dedução dessa fórmula aqui. Esse A aqui é a variação de y, tá? Ela vai formar esse coeficiente A aqui, que é o coeficiente do x, que não é o mesmo que o coeficiente angular, tá? Esse A aqui é o outro coeficiente. De boas? Ele ajuda a formar o coeficiente angular? Ajuda, mas ele não é o coeficiente angular, de boa? Esse valor aqui eu vou botar 4. Esse B aqui eu vou botar 6 e esse C eu vou botar 8. De boas? Então, essa reta aqui, ó, essa reta que parece agora aqui um grão de feijão ou um grão de café, de boas? Ela é formada a lei que rege ela, né, que desenha ela vem do infinito, vai até o infinito, e ela é construída de vários pontos, são pontos infinitos. Ela tem pontos infinitos nessa reta aqui, e todos esses pontos são colineares. De boa, rapaziada? Então, ela é o que rege ela, a lei que forma ela, a lei de formação é essa aqui, através da fórmula da equação geral, que eu vou botar aqui, ó. A equação geral é ax mais by mais c igual a zero. Como é uma equação, a equação tem que ser igual a zero. De boa, pessoal? Então, assim, ó, presta atenção. Esse A, esse B e esse C, o exercício vai te dar de alguma forma. De alguma forma. E esse x e esse y, sabe o que eles são? Eles são a posição de qualquer um desses pontos que formam essa reta. Essa reta aqui é formada por infinitos pontos. Se eu quero pegar exatamente esse pontinho aqui, ó, esse pontinho aqui, ó, eu só tenho que saber a posição dele em x ou em y, tá? Então eu vou chutar qualquer posição aqui. Vou te falar que esse ponto aqui, ó, tá na posição 5 em x. Em x está em 5. O que eu vou fazer? No lugar do x eu vou colocar quem? 5. E a partir daí eu vou saber qual a altura que ele está. Como essa reta é infinita, qualquer valor que eu der para x, eu vou ter uma correspondente em y. Ou qualquer valor que eu der para y, vou ter uma correspondente em x. Só que eu não posso chutar aqui qualquer valor em x e y ao mesmo tempo. Eu posso determinar um valor em x ou em y de cada vez e determinar a outra parte do meu par ordenado, né? Da minha coordenada, melhor dizendo, através dessa equação geral da reta, tá? Como é que vai ficar isso aqui, ó? Deixa eu tirar aqui, tudo isso aqui, tudo aqui, ó, vou deletar isso aqui, ó. Então, fui lá, determinei que eu quero achar esse ponto aqui que está em 5 em x. No lugar do x, eu coloco quem? O 5. Agora, eu vou isolar o y para saber qual é a representante desse par ordenado, desse ponto aqui, ó, esse ponto A. Esse ponto A é formado por um par ordenado. De boa? Ele tem uma representante em x que eu já descobri, que é 5. E a representante em y é quantos? Que eu descobri não, que eu peguei e simplesmente disse, né, de forma arbitrária, né, que é 5. Agora eu tenho que achar a representante em y. Como é que eu faço isso? Calculo essa bagacinha aqui. Como é que eu calculo essa bagacinha aqui? Isolo o y, jogo todo mundo lá para o outro lado. Esse vai para o outro lado, esse vai para o outro lado. Todo mundo negativo, né? Então vai ficar 6y é igual. Esse 4 vezes 5, já vou transformar para o outro lado, compactado, né? 6 vezes 5, 4 vezes 5, 20, né? Então vai para o outro lado, menos 20. Menos 8. Foi todo mundo para o outro lado com sinal negativo e já fiz aquele produto ali. Menos 20 menos 8 dá menos 28. Menos 28. Vou passar esse x também para o outro lado dividindo. De buenas, 6, 28 não tem na tabuada de 6, se eu não me engano, porque eu sou péssimo em tabuada, né? Então eu vou simplificar essa bagaça aqui. Vou dividir por 3. Vou dividir por 3. Não, dá por 3. Dá por 2. Tá? Isso aqui vai dar menos 14.
menos 3. Menos 14 sobre 3. De boas? Então essa aqui é a fraçãozinha simplificada. O que é esse menos 14 sobre 3? É a posição dessa reta em x com essa altura em y. Menos 14 sobre 3. Depois, eu só chutei valores ali, então por isso que deu bem feio esse número ali, tá? Então, se eu quero saber a representante de qualquer ponto nessa reta ali, eu tenho que saber a equação da reta. Ou a equação geral, ou a equação reduzida, tá bom, pessoal? Então, a partir do momento que eu sei a equação geral ou reduzida, que estou falando da geral, tá? Eu consigo determinar qualquer ponto nessa reta. Depois, então, vou pagar isso aqui e nós vamos fazer a equação reduzida. Beleza, estamos aqui, então, na equação reduzida, essa bagacinha aqui, ó. Eu isolei o y naquela equação de cima e falei que... enfim, vou fazer um vídeo deduzindo essa fórmula aqui também, tá? Essa equação aqui. Então, y é igual a mx mais n. E quem é m? M, pessoal, é o coeficiente angular. Esse coeficiente angular é esse aqui de cima aqui, tá? Vou até botar aqui, ó, que é m. É esse m aqui. Opa, vou botar uma flechinha. É esse m aqui. Coeficiente angular é m, tá? Esse coeficiente angular vai determinar a minha inclinação da reta. Se ele vai ser mais inclinada, menos inclinada, vai ser mais em pé, menos em pé, vai ser mais deitada. Enfim, é o ângulo da reta. O que vai determinar o ângulo da reta é esse coeficiente angular. Coeficiente angular também é chamado de taxa de variação, taxa de crescimento, taxa de decrescimento, também é chamado de tangente, enfim, tem vários nomezinhos, tá? Mas o que a gente mais vai usar aqui é coeficiente angular. E quem é esse m? Esse m eu consigo calcular ele. M é igual a variação de y sobre a variação de x. Então existe uma fórmula para me calcular o m. É a variação de x, perdão, é a variação de y sobre a variação de x. Por isso que ele também é a tangente, porque a tangente é exatamente isso. A tangente de um ângulo alfa é a variação de y sobre a variação de x. Também conhecido como seno de alfa sobre cosseno de alfa. De boas, é tudo a mesma coisa. A matemática é uma família que puxa um, puxa o outro, né? E quem é esse n aqui? Esse n é o meu coeficiente linear. O que vai fazer esse m? Vai dizer a posição dessa reta. Imagina que essa caneta aqui é a posição da reta. Se ela vai estar mais para cima, mais para baixo. Perceba uma coisa, que a inclinação dela não vai mudar. A inclinação dela, quem faz isso aqui é o coeficiente angular. O que faz se ela vai estar mais para cima, mais para baixo, é o coeficiente linear. Então, esse coeficiente linear aí é onde a reta cruza o eixo y. Então, exatamente onde ela cruza o eixo y, por exemplo, vou fazer aqui um plano cartesiano aqui bem rapidão. E vou colocar uma reta aqui. Essa reta cruzou nesse pontinho aqui, ó, o eixo y. Esse ponto aqui é conhecido também como coeficiente linear, porque a reta vai ficar presa ali, naquela altura ali, e não vai mudar mais. Se o meu coeficiente linear fosse mais para cima, ia fixar a minha reta que está aqui mais para cima. De boas? É assim, né? Porque aqui é tudo ao contrário, não consigo fazer igual lá. Tranquilo, rapaziada? Então, os exercícios desse conteúdo aqui de equação reduzida é isso. É pegar pontos e encontrar ali a equação reduzida da reta. Vou botar aqui então um exemplo aqui, ó, y, x. Eu tenho uma reta aqui, de boas, e essa reta cruza esse pontinho aqui que é o 2. De boas, e esse pontinho aqui em x aqui que é 3. Poderia ser qualquer outro ponto, poderia ser um ponto aqui pelo meio, poderia ser um ponto aqui pelo meio aqui, ó, poderia, mas eu botei ali para ficar um pouquinho mais fácil, tá? Então, eu tenho um ponto aqui, ô lagartixa, tava tão retinha, né? Ó, eu tenho dois pontos, né? Eu vou chamar esse ponto aqui, ó, de ponto A e esse ponto aqui de ponto B. Essa minha reta aqui é decrescente. A minha reta está indo para baixo, decrescente. Ela não está indo para cima, com a inclinação para cima. É que eu não consigo fazer aqui, tá? Ó, ela não está indo para cima, ela está indo para baixo. Ela está indo assim, para baixo. De boas? Então ela é decrescente. Ah, professor, eu não consigo ver pelo desenho. Calma. Calma, que tu não precisa ver pelo desenho. Tu pode ver por esse M aqui, ó. Tá vendo o M aqui? O M não é o coeficiente angular. Se ele for negativo, reta decrescente. Se ele for positivo, reta crescente. Vamos calcular esse M nessa reta aqui, que eu acabei de desenhar ali, vermelhinho, para ver se ele é positivo ou se é negativo. Primeiro, vamos lá. Eu sei que o meu M é igual a variação de x, de y, perdão,
sobre a variação de x. Eu sei que a minha fórmula do meu m é essa aí. De boa? Como é que eu vou calcular essa bagaça aqui? Ó? Primeiro, esse b e esse a, eles têm posições no plano cartesiano. Ele tem um par ordenado, sabe? Ele tem um par ordenado que diz aonde que ele está. Então eu vou desenhar aqui do ladinho aqui, ó, o par ordenado de A. O par ordenado de A é a posição de A naquele plano cartesiano lá. Então o A está em que posição? Bom, se ele está certinho em cima do 2, esse A está certinho aqui em cima do 2, quer dizer que ele não teve deslocamento nem para a direita nem para a esquerda. Quer dizer que a parte de x desse ponto é 0. Ele só teve só a altura. Ele subiu quantos? 2. Então a parte de y é 2. De boas? Então a posição, o endereço desse ponto A, qual é que é? 0 e x e 2. A pessoa que for ler isso aqui, ela vai saber o quê? Opa, eu não vou nem para um lado nem para o outro. Vou pegar e vou só subir. Se ele estiver na origem, né? Então, o ponto B vai ser praticamente igual, só que invertido. Ele não teve levantamento, né, e descida. Ele não subiu e nem desceu. Ele só andou para a direita e não subiu. Só pegou e foi direto para a direita. Em linha reta, sem subir e sem descer. Então, o deslocamento em y, eu sei que é 0. Ele não teve deslocamento nem para cima nem para baixo. Então, ele é 0. E o deslocamento em x foi o quê? 3 para a direita. 3 para a direita é positivo, então é 3 positivo. Então, esse aqui é o endereço do meu x, do meu a e do meu b. De boas? Agora eu vou resolver o meu m. Quem é a variação de y? A variação de y, eu vou pegar meus pontinhos aqui, meu ponto a e meu ponto b, e vou ver o que ele variou em y. De boas? Ele variou de 2 a 0. Então, eu vou botar assim, ó, ele variou de 2 a... Detalhe muito importante. Eu tenho que determinar qual é o ponto final. Qual o ponto é o ponto A ou o ponto B? Eu estou começando da onde? Do ponto A ao ponto B. Existe uma lógica aqui, tá? Tu pode escolher qualquer um. Só que tem que... a partir do momento de tu escolher, quando tu for calcular a variação de y, tu escolhe o ponto A como final, por exemplo. Na hora de calcular a variação de x, o ponto A também tem que ser o final, senão vai errar, tá? Vai errar. Não pode acontecer isso. Mas a lógica é o quê? Se é uma reta decrescente, então ela está vindo de cima para baixo. A parte de baixo é a final. Então esse B é o final. De boa? Então tem que usar esse B como final para calcular a variação de y e a variação de x. Usar o mesmo B, tá? Tranquilo? Então se o B é o final, qual é a posição de B em y? 0. Menos é o final menos inicial. Quem é o inicial? 2. Em y aqui, ó. Essa parte aqui é y. Tranquilo? Sobre a variação de x. A parte final de x quem é? 3. Menos a parte inicial que é 0. Isso aqui vai dar o quê? Menos 2 sobre 3. Viu que deu negativo? A gente já sabia que ia dar negativo, porque a reta é decrescente. Ah, tu não viu, né? Porque está em zoom, né? Deixa eu dar um zoom out aqui. Ah, agora tu viu, né? Agora tu viu. Para de chorar. Para de chorar. Ó, agora tu viu. Menos 2 sobre 3. Deu negativo. Negativo, reta decrescente. Por mais que tu não tivesse reconhecido que essa reta é decrescente, tu ia ver pelo m. O m é decrescente. Lógico, se souber visualizar que é decrescente, tu elimina a chance de errar. Tu, por exemplo, chegasse ali no valor positivo. Opa, errei alguma coisa. Tinha que dar negativo. Tranquilo? Então assim, ó, eu vou construir aqui a minha equação reduzida. O que eu faço? O meu y e o meu x da minha equação reduzida, eles sempre vão ficar, porque eles vão ficar de uma forma genérica para qualquer ponto. Esse y e x é qualquer ponto dessa reta. Então o que vai mudar aqui é o meu m e o meu n. Ó, o meu m e o meu n. Primeiro, o m eu já encontrei. Vale quantos? Menos 2 sobre 3. Então aqui no lugar do m boto o quê? Menos 2 sobre 3. E o meu n? Bom, o meu n é o lugar que ele está fixo. A posição que está fixada. E ela sempre vai ficar fixada, essa reta, na... Opa, assim ficou... Opa. Cara, é complicado, né? É porque aqui o vídeo fica tudo ao contrário. Fica ao contrário do ao contrário, tá? Então, assim... então, a posição que a reta está fixada na altura, tá? Se ela estiver fixada em 5, ela vai ficar sempre nessa altura aqui. Se ela ficar fixada em 4, ela vai ficar nessa altura aqui. A reta está fixada aonde? Aonde que ela cruza o eixo y? Em 2. Então, esse n aqui, ó, é isso que ele representa. Aonde que a reta está fixada. De boas? O coeficiente linear. Então, é em 2. Então, no lugar do n eu coloco 2. E aqui eu encontrei a equação reduzida da reta. De boas? Simples assim. Ah, professor, daí eu consigo, a partir daqui, dessa equação reduzida, eu consigo chegar na equação geral?
Sim. O que eu faço? Só passo esse y lá para o outro lado. Passo ele lá para o outro lado e encontro a equação geral. Por que a equação geral não é igual a zero? Então, vou pegar essa equação aqui. Vou até repetir aqui, ó. Y é igual a menos 2 sobre 3x mais 2. Vou pegar esse y aqui, tirar daqui e passar lá para o outro lado. Ele vai passar como? Negativo. E no lugar do y ficou o quê? Ficou nada. Ficou zero. Então, isso aqui é a equação geral. Tranquilo, rapaziada? Não tem erro, né? Tranquilo? Então, a gente já viu aqui a equação geral, equação reduzida e o coeficiente angular. Faltou uma paradinha aqui, tá? Que é a distância entre reta, e ponto. Como é que funciona essa bagaça aqui, ó? Imagina que eu tenho uma reta aqui, tá? E eu tenho outro pontinho aqui, ó. Essa reta é S e esse ponto P. Eu quero saber a distância desse ponto P até essa reta S. Que o meu S é tadinho, tudo tortinho. De boas? Tá ali. Qual é a menor distância entre o ponto P e essa reta S? A menor distância é a reta que eu faço 90 graus aqui, ó, em relação a essa distância, essa linha imaginária de P até essa reta S. Esse ângulo de 90 graus ali que forma ali, ó, na parte verdinha, tá vendo ali, ó? Ó, esse ângulo aqui dessa linha que eu vou tracejar aqui, essa distância D até essa reta S, esse ângulo aqui tem que formar 90 graus, daí vai ser a menor distância. Tranquilo, rapaziada? E como é que eu calculo isso? Tem uma formulazinha que eu vou, em algum momento, em algum vídeo, eu deduzir aqui no canal, tá? Então, existe a fórmula que é D, tá em azulzinho. D igual a equação da reta, equação geral da reta, sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, raiz quadrada. De boas? É isso aqui. Eu gravei assim, equação geral da reta sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, e isso em raiz quadrada. Quem é a equação geral da reta? Essa equação aqui que foi dada aqui, ó. Então foi dada uma reta S ali. Eu vou colocar essa reta S no lugar da equação geral da reta, porque já foi dada a equação geral da reta ali. Se não tivesse ali, se por acaso tivesse a equação reduzida, eu ia fazer o que? Ia passar o y para o outro lado, ia formar a equação geral e ia colocar aqui no lugar, tá? Então aqui nesse primeiro numerador, né, eu vou colocar quem? 4x mais 3y mais c. Então isso aqui vai ser a minha fórmula letra. Lógico, tem que substituir algumas letras ainda, né? A distância aqui, esse D, é o que eu quero. De boas? Quem é esse x aqui, ó, esse marvado aqui, ó? Esse x aqui, ó, é do meu ponto aqui, né? X, y. Então no lugar de x eu coloco 4. No lugar do y eu coloco quem? 7. De boas? E no lugar do c? Ah, aqui não deu c aqui. Eu vou botar aqui é 5 aqui, ó. Tem que dar um valor de c, tá? Senão eu não ia conseguir resolver. Tá? Esse c então vale 5. Tranquilo? 5. E quem é A e quem é B? A e B, se a gente for ver a equação geral da reta aqui, ó, A e B são os valores que acompanham o x e o y, respectivamente, tá? Então o que a gente vai fazer? No lugar do A, a gente vai botar o valor que acompanha o x, que é 4. No lugar do B, a gente vai botar o valor que acompanha o y, que é 3. Tranquilo, rapaziada? Então é só desenvolver isso aqui, ó. 4 vezes 4, 16. Mais 3 vezes 7, 22. Não, mentira, 21. Mais 5. Sobre, isso aqui vai dar 16, isso aqui vai dar 9, raiz de 9. Raiz de 9 não, raiz de 25. Tranquilo? 16 com 21, 37. 37 com 5, 42. 42 sobre raiz de 5, 5. Mumu com bolachinha, né? Então esse valor aqui, ó, é a distância entre aquele ponto P e essa reta S. De boas? A ideia é essa aqui, tá, pessoal? É sempre fazer assim. O exercício de alguma forma vai dar o dado para te encontrar a equação da reta, ou vai te dar logo em seguida já, logo de cara, que nem esse exercício que eu botei aqui como exemplo, a equação da reta. E vai te dar também formas de encontrar esse ponto P, ou vai te dar o ponto P. De boas? Mas tu tem que saber quem é a reta e quem é o ponto P para conseguir resolver esse tipo de questão. Tranquilo? Então tá aí. Mais um videozinho me completando, rapaziada. Então, obrigado aí, tá as equaçãozinhas ali. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode perguntar em sala de aula, pode perguntar por e-mail, pode perguntar por WhatsApp, pode perguntar aqui no YouTube. Eu estou à disposição, beleza? Abraço e até mais. Valeu!